Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: mais importante que conquistar o mundo inteiro é encontrar satisfação no que já recebemos de Deus. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Nós precisamos mudar os nossos sonhos e os nossos planos. Ao invés de conquistar riquezas nessa vida, nós devemos procurar encontrar riquezas no céu, servindo ao Senhor, obedecendo ao Espírito Santo, colocando tudo aquilo que Deus coloca dentro do nosso coração como prioridade. E nós vivemos, na maior parte do tempo, em escuridão, procurando apenas os nossos próprios interesses e achando que quanto mais nós temos, mais feliz nós seremos. Então eu vou poder viajar para onde eu quiser, postar aquelas fotos bonitas e maravilhosas, tomar uns drinks, comer as melhores comidas, vou poder entrar na piscina, vou viver isso e aquilo, e vou comprar roupa, e vou fazer cirurgia, e vou no cabeleireiro XYZ, e vou fazer tal tratamento e não sei o que, como se a vida fosse só cuidar do corpo. E vamos viver buscando apenas isso e nós seremos felizes eternamente. Só que no meio desse caminho, outras coisas elas começam a acontecer. E mesmo quando você chega lá, você percebe que esse sentimento que você acreditou, ele não existe. E nós vivemos já num monte de coisas. Nós temos muito mais do que nós precisamos. Ah, mas eu tenho certeza que Deus te deu muito mais do que você precisa. Agora, se você não administrou o que Deus te deu, é outros 500. Se você gastou com bebida as coisas que Deus te deu, é outros 500. Se você quis comprar uma marca, é outros 500. Se você quis ser quem você não era, é outros 500. Então não coloque em Deus a culpa quando você tentou viver baseado nas suas próprias vaidades. E a dificuldade que você vive hoje é o preço que você pagou nos seus próprios sonhos, porque o que Deus coloca dentro do nosso coração e o amor que Ele oferece é gratuito. E tudo aquilo que é necessário Ele nos dá em abundância. E o mais importante, dá com satisfação. Então, seja no pouco que eu tenho, eu vou sentir que aquilo já é uma graça na minha vida e vou ser grato por aquilo, porque aquilo que eu preciso já está comigo. O que é necessário para que eu possa vencer essa corrida já está comigo. Não é algo que eu preciso conquistar mais, não é uma promoção que eu preciso passar, não é uma pessoa que precisa chegar, não é nada. Nós já estamos aptos, graças ao Espírito Santo, a realizar essa boa obra. Então não adianta a gente acordar todo dia cedo para trabalhar duro. Adianta muito mais você acordar cedo para ler a palavra de Deus, para louvar o Senhor, para poder orar, para poder ouvir o devocional, para poder se preparar para o dia que vai vir e amar as pessoas que Deus colocar diante de você e mostrar através do exemplo que Deus tem atuado na sua vida, do que acordar antes para ficar se capacitando. Coisas que lá na velhice você vai perder ou vai esquecer. E assim é a nossa vaidade. Tudo que nós conquistamos com o tempo, ela perde o valor, perde o sentido e perde o significado. Se a gente vai lá em Eclesiastes 6, versículos 7, 9 a 11. A palavra do Senhor, ela diz assim: todos trabalham duro para ter o que comer, mas nunca ficam satisfeitos. Isso também é ilusão, é correr atrás do vento. É muito melhor ficar satisfeito com o que se tem do que estar sempre querendo mais.
tudo que se passa nesse mundo já foi resolvido há muito tempo. Antes de uma pessoa nascer, já está decidido o que vai acontecer com ela. Uma coisa é certa: quanto mais falamos, mais tolices dizemos, e não ganhamos nada com isso. Então, de quem são essas palavras de Salomão? E Salomão é uma pessoa que pode falar com propriedade sobre a sabedoria. Só que ele não pode falar com propriedade sobre obediência. Porque Salomão, apesar de ter toda a sabedoria que Deus deu, ter sido o rei que mais teve as coisas nesse mundo, seja coisas materiais, sejam físicas, sejam prazeres, sejam mulheres, sejam relacionamentos, ele jogou fora a salvação dele porque ele não obedeceu a Deus, buscando apenas os seus próprios interesses, querendo conquistar esse mundo inteiro. Então ele é uma pessoa que pôde experimentar todas as coisas dessa vida no excesso. Então aquilo que nós achamos que era o necessário, ele teve em abundância, em excesso. E olha o que ele está dizendo a nós. Todos trabalham duro para ter o que comer. Então nessa vida, todas as pessoas elas vão precisar se dedicar para ter o que comer. Todos. Ah, mas eu não trabalho. Alguém trabalha, não tem almoço de graça. Por mais que você não consiga enxergar quem está abençoando a tua vida, existe alguém abençoando. Então, todos vamos trabalhar duros, mas nunca ficam satisfeitos. Então, o que ele está dizendo aqui? O comportamento natural, o homem natural, já vem de fábrica com a ganância. Então, ele sempre vai achar que ele consegue ganhar mais, que ele precisa ter mais e que ter mais é melhor. Por isso que nós olhamos hoje tantas pessoas vidradas nessas casas de apostas, nessas bets e nessas coisas. Porque ele acha que ele vai pegar o dinheiro que já é dele e vai multiplicar aquilo. E na maior parte das vezes ele perde tudo. E o diabo é desses, é exatamente isso que ele faz. Ele coloca um para ganhar, para que os outros 100 percam e continuem com a chama acesa da esperança que ele vai ficar rico. É a mesma coisa que essas loterias fazem. Quantas pessoas que ganhou na loteria você conhece? E eu vejo, mês a mês, as pessoas jogando nisso, jogando. Se elas tivessem guardado esse dinheiro, quanto que elas não teriam? Então, é você não ter a paciência de ver algo construindo e crescendo. Porque você só quer porque quer. Você não para pensar na vida. Você não para pensar no que está acontecendo, quais são as armadilhas do diabo. Você não para pensar nada. Você só encontra um sentimento de insatisfação e acha que esse sentimento vai passar quando as coisas elas acontecerem. Você será eternamente insatisfeito. Porque a satisfação é a presença do Espírito Santo. Então, se não tiver oração, se não tiver Deus, se não tiver leitura da palavra de Deus, se não tiver sabedoria, você nunca vai encontrar satisfação. E olha o que ele chegou à conclusão das pessoas que trabalham duro, das pessoas que querem ter posses, que querem ter riquezas e vivem e morrem por isso. Estão dispostas a assaltar outras pessoas, estão dispostas a vender drogas para outras pessoas, a ser corrupto, a fazer qualquer coisa, a vender sentenças, a ser injusto, a qualquer coisa e a qualquer custo. Estão dispostas a vender o seu próprio corpo por dinheiro. E nunca vão estar satisfeitas. Nunca. E qual é a conclusão que ele chegou? Isso também é ilusão. É correr atrás do vento. E o que é uma ilusão? Quando a gente vê um truque de mágica, que a pessoa tira uma flor de um lugar ou faz um coelho sair de dentro de uma cartola. O coelho saiu de dentro da cartola? Não, mas existe uma ilusão, existe uma mentira acontecendo onde quem vê poderia acreditar. E o diabo é o pai de todas as ilusões. Então ele coloca uma coisa que te prende, dizendo, olha, a recompensa de você vai ser isso. Mas a recompensa ela não existe. Porque aquelas coisas elas não podem provocar esse tipo de sentimento. E aí ele vem afirmando isso. Como? Mídias sociais, com influencers, através de filmes, através de livros, através de sinais. Não, porque eu tô vendo uma coisa, isso é um sinal de Deus. E no fim você olha a tua vida cada vez mais destruída.
Se você não conhece a palavra de Deus, como que você pode dizer que aquilo é um sinal de Deus? Aquilo é a tua imaginação, aquilo é a ilusão, e é o que eu disse, no escuro, como nós não podemos ver, nós sempre completamos as coisas com imaginação, com ilusão. É muito melhor ficar satisfeito com o que se tem do que estar sempre querendo mais. Então o que é melhor? Querer mais ou ficar satisfeito com o que se tem, com o que nós já recebemos de Deus? Só que aqui Salomão, infelizmente, ele não tinha algo que nós temos hoje, o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele faz toda a diferença para que eu possa ter a satisfação. Porque antes Salomão, ele não conseguia, com toda a sabedoria que ele tinha, entender que só tinha satisfação quem obedecia a Deus, quem colocava sua esperança no Senhor. Então eu consigo enxergar pontos aqui, baseado nos erros que ele teve. Porque se Salomão tivesse sido salvo, se ele tivesse feito exatamente o que Deus disse e fez, tudo o que ele diria estaria certo. Mas isso é uma história, e ela conta alguma coisa sobre a forma que nós pensamos e as coisas que nós acreditamos. Eu não posso olhar a Bíblia e falar, essa pessoa andou com Jesus, ela era santa. Senão, o que nós faremos com Judas? E Judas, ele traiu Jesus? Traiu. Mas Judas teria que trair Jesus? O diabo escolheu aquele que tinha propensão. Judas cuidava do dinheiro e aceitava ser corrupto e aceitava ser ladrão. Então o diabo ia usar quem? Quem já aceita as coisas. Então não adianta a gente olhar e achar que nós não temos escolhas, porque nós temos escolhas. Quando eu escolho fazer o errado, eu estou dando permissão para o diabo usar a minha vida. Mas quando eu escolho me arrepender, eu estou dando permissão para Deus usar a minha vida. Então, tudo isso é ilusão. Então é muito melhor eu ficar satisfeito com o que eu tenho. Só que isso só acontece quando o Espírito Santo está comigo. Tudo que se passa neste mundo já foi resolvido há muito tempo. Antes de uma pessoa nascer, já está decidido o que vai acontecer com ela. Então todos nós já temos um chamado e um propósito, ou seja, temos um destino. Tudo bem, nós já temos, antes de nascer, nós já estamos programados, a nossa história ela já está escrita. Só que aqui tem uma diferença. Será que nós vamos cumprir o nosso propósito? Eu não sei, o tempo dado é o necessário. Se nós vamos obedecer a Deus ou não, é uma vontade que é nossa. Então às vezes a gente vê uma pessoa que ela faleceu, uma pessoa, um ente querido que morreu, e nós achávamos que ela deveria viver 1000 anos, 2000 anos, que ela deveria ser eterna, que ela deveria estar aqui para assistir eu morrendo e eu estar sentindo o que ela está sentindo, o que eu estou sentindo agora, a dor da saudade, a vontade de querer estar junto, de poder olhar, porque a gente vai romantizando as coisas. Então isso já estava determinado, essa pessoa ela teria que partir. Muitos partiram na época da pandemia, muitos estão partindo depois, outros partiram antes, outros bebês de mamães nem chegaram a nascer. E a Bíblia fala sobre isso, sobre que é melhor esses que nem nascem, nem vê a maldade desse mundo, porque eles já vão lá para Deus. E quando nós estivermos com o Senhor, nós vamos reencontrar todas essas pessoas. Então não existe vida descartada, nem vida perdida e nem nada. Nada está perdido nos planos de Deus. A única coisa que se perde é quando nós queremos viver a nossa vida e não obedecemos ao Senhor. Então lembra sempre disso. Já está tudo definido, já está tudo determinado. Desde o dia do teu nascimento até o dia da tua morte. O que não está determinado é o que você vai fazer com esse período. E tem tempo suficiente para você poder cumprir o teu chamado e cumprir o teu propósito. E aí você vê como você quer terminar a tua vida. Ao lado de Deus ou ao lado de ninguém. Uma coisa é certa, quanto mais falamos, mais tolices dizemos e não ganhamos nada com isso. O que Deus está falando aqui? Que ao invés de eu ficar falando, é muito melhor eu fazer as coisas. Ao invés de eu ficar cobrando, é muito melhor eu demonstrar as coisas. E nós temos uma ideia de que a cura ela vai vir através da fala. Então eu vou chegar num psicólogo,
em alguém especializado da área, eu tomado pelo pecado, pelo ódio, pela raiva, pelo ciúme, por tudo aquilo que não vem de Deus, por sentimentos de espíritos malignos que vivem perto de mim, colocando ideias na minha cabeça, por um comportamento todo distorcido e torto. E aí outras coisas elas vão estar acontecendo no meio desse mundo, enquanto eu fico tentando encontrar essa satisfação. E o diabo ele sempre faz uma ilusão nova para manter, né, as pessoas presas naquilo. Então ela sempre vai criar uma coisa nova, uma esperança nova, mas é tudo ilusão. Então, quanto mais nós falamos, mais tolices nós dizemos. Isso para as pessoas. Mas quanto mais nós falamos para Deus, quanto mais nós reconhecemos para Deus essas coisas, mais nós ganhamos com isso. Então, reclamor, é como se eu tivesse que afirmar para as pessoas aquilo que Deus não está fazendo na minha vida. Então eu tenho uma opinião para tudo, eu quero dar um palpite sobre tudo, eu quero falar sobre tudo. Se eu posso, no momento oportuno, o que eu tiver que falar é sobre a palavra de Deus, de resto, da vida dos outros, o que o fulaninho, a fulaninha fez ou deixou de fazer, ou como as pessoas... Cara, se eu vejo que a pessoa não tem Deus, se eu não escuto Jesus da boca dela, eu não espero nada. É daí para pior. É sempre o pior. E não adianta eu querer achar que vai ser diferente. Eu não vou cair mais nessa ilusão. As pessoas sem Deus, elas não mudam. As promessas que elas fazem, longe do Senhor, elas não cumprem. Elas não sabem o que elas fazem. Não sabem. Porque elas estão dispostas a tudo para chegar e conquistar os teus sonhos e os interesses e achar que vai encontrar a satisfação. E aí nós vamos seguindo. Vamos lá. Em Marcos 8, versículo 34 a 37, a palavra do Senhor diz assim: Se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses. Esteja pronto para morrer, como eu vou morrer, e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa e por causa do Evangelho, terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. Então, de quem são essas palavras? São de Jesus Cristo. Normalmente, se você lê numa Bíblia dessas online, quando você vê grifado em vermelho, né, a cor da fonte vermelha, é Jesus quem está falando. Então Jesus, ele está dando uma orientação aos seguidores dele. E por que ele começou a fazer essa exortação e dar esse ensinamento? Porque quando ele disse para Pedro que ele precisava morrer numa cruz, Pedro começou a repreender ele, dizendo que ele não ia permitir aquilo, que eles iam dar um jeito e que eles iam salvar. Jesus olhou para Pedro e disse: Arreda-te, Satanás, pois esse é o modo de pensar dos homens e não de Deus. Então sempre que nós contrariamos a vontade de Deus é Satanás. Então Jesus, após esse disclaimer, ele começou a dizer: se alguém quer ser meu seguidor. E por que você vai ser seguidor de Jesus? Porque Jesus vai na frente e você vai atrás. Aonde Jesus for, você vai atrás. Nós vamos entrar pelo caminho estreito e nós vamos estar atrás dele. Isso é ser seguidor de Jesus. Então, quando eu sigo, eu consumo as ideias dele. Quando você vai numa rede social e segue alguém, você consome as ideias daquela pessoa. Que esqueça os seus próprios interesses. Então Jesus já deixou uma condição aqui. Você quer me seguir? Você quer vir atrás de mim? Então se você está andando atrás de mim, aonde eu for, você vai. Porque se aonde eu for, você for atrás dos seus interesses, você não vai estar no mesmo lugar que eu estarei. Esteja pronto para morrer, como eu vou morrer, e me acompanhe. E aqui nós temos que entender uma coisa. Quando Jesus fala sobre a cruz, sobre estar pronto para morrer, o que a cruz ela simboliza? Vou fazer uma segunda pergunta. O
que aquela árvore do fruto proibido simboliza? O que Adão e Eva fez e o que Jesus fez? Adão e Eva desobedeceu. Então Deus disse, não coma desse fruto. Eles foram lá e comeram. E o que Jesus fez? Obedeceu. Deus disse, vá e morra nessa cruz pelos pecados das pessoas. E ele foi lá e morreu. Então a cruz, ela simboliza obediência. Então quando Pedro disse para ele que ele não deixaria que Jesus morresse, ele estava dizendo, olha, eu não vou deixar que você obedeça a Deus. E o pecado é a desobediência. E é que aqui fique muito claro. Quando você pega o seu filho pequeno e castiga e senta a cinta nele, por quê? Porque ele desobedeceu. Ele não fez o que você mandou. E você, como pai, acha isso a coisa mais correta do mundo e justo. Mas quando é Deus que pede para você a mesma coisa, não. Então a justiça dos homens é justa quando o interesse é dele. Mas quando o interesse de Deus, ela é injusta. Será que está certo esse tipo de pensamento? Então quando Jesus está dizendo, esteja pronto para morrer como eu vou morrer, ele está dizendo, esteja pronto para obedecer como eu vou obedecer. Se você quer ser o meu seguidor, você precisa obedecer a mim e não aos seus próprios desejos, e não aos seus próprios pensamentos e nem às coisas que você acha. Aí ele continua, pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. Nós estamos vivos. Sim, se você está conseguindo ouvir essa mensagem, você está vivo. Não é porque a gente está vivo que nós temos a vida verdadeira. Porque essa vida, longe de Deus, ela é só sofrimento. É uma vida sem razão, é uma vida sem sentido, é uma vida sem satisfação. E olha a palavra que o nosso amigo Salomão disse, satisfação. É muito melhor estar satisfeito. Então nós nos sentimos satisfeitos quando nós seguimos a Jesus, quando nós obedecemos a Deus. Se nós desobedecemos a Deus, é o diabo que está na nossa vida e o diabo não pode dar satisfação. O diabo é o pai dos muitos desejos. E quanto mais eu desejo, mais motivos eu dou para cair no pecado, para desobedecer a Deus. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa e por causa do Evangelho. Então quando nós começamos a ler a palavra de Deus, e olha quem ele colocou lá no centro da obediência, o Evangelho, a palavra de Deus. Nossa, mas por que Cristo não colocou a igreja? Ah, ele podia ter colocado o meu pastor é porreta. Nossa, eles usam um terno bonito, uns relógios caros, um sapato bacana. Não, o meu padre, ele é engraçado, eu gosto, as homilias dele é rápido, aquelas missa turbo, entendeu? Eu gosto. Ele tem mesmo senso político que eu, não, mas o outro eu não gosto. Não são pessoas que nós estamos seguindo o Senhor e é a palavra de Deus. É a palavra que nós estamos seguindo e é ela quem vai condenar os nossos próprios interesses, é ela quem vai dizer, essa árvore você não vai comer do fruto, e é aqui que você vai se crucificar, é aqui que eu preciso você obedecendo. E algumas traduções da Bíblia, eles dizem, tome a sua cruz e me siga, me obedeça, se é para morrer, nós vamos morrer. Só que quando nós não temos sabedoria, nós ficamos presos nas palavras, presos na ilusão da nossa própria ignorância, na nossa tolice. E nós queremos falar e não fala nada. Por quê? Porque são mentiras. Quantas promessas você já não fez e não cumpriu? Quantas vezes você não desejou ser melhor e não foi? Quantas vezes você dormiu acreditando e acordando no mesmo lugar, do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas que te fazem sentir sujo? Quantas vezes? Quantas vezes? Então a satisfação é em tudo. Você pode estar ali com a tua esposa, acabou de ter relação, não tem satisfação. Está ali em algum lugar comendo, não tem satisfação. Está bebendo, não tem satisfação. E nada satisfaz. E vai enchendo o tanque, vai enchendo. E aí? Nós falamos sobre isso. Nós sempre falamos sobre tudo. Só que enquanto a gente não coloca em prática, não adianta você conhecer a verdade, se você não nega a si mesmo, se você não esquece essas coisas.
Você vai precisar fazer o quê? Quer uma doença? Quer alguma dificuldade nova? Quer que todo mundo vá embora da tua casa? Quer perder o respeito das pessoas? O que você quer? Mas quem esquece a si mesmo por minha causa e por causa do Evangelho terá a vida verdadeira. Quem nos ensina a obedecer a Deus é a palavra de Deus. Por isso que nós damos as Bíblias, para que você aprenda a obedecer a Deus, para que você aprenda a se sentir satisfeito. E o que Deus pede não é difícil de fazer, porque Ele nos ajuda a fazer aquilo que Ele pede. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Outras traduções: o que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Ele substitui a palavra vida pela palavra alma, porque para que nós possamos estar vivos, nós precisamos de uma alma. E a alma é aquilo que escuta o que os Espíritos falam, é aquilo que Deus nos deu, é o sopro do Criador. Então, o que você vai poder pagar para ter a tua vida verdadeira? Será que você pagar o remédio vai trazer a vida verdadeira? Será que você consegue comprar amor, comprar respeito, comprar admiração, comprar qualquer tipo de coisa? Tem pessoas ainda que se elas tivessem tudo, você não leva aquela pessoa a sério. Então é como se ela não tivesse nada. Porque antes do amor vem a admiração. E se eu não consigo admirar alguma coisa, eu não consigo reconhecer valor. Então o que você vai pagar para ter essa vida verdadeira? Será que é o teu celular, teu iPhone 22S Plus que vai fazer a tua vida verdadeira aparecer? Será que é ele que vai trazer? Será que é o carro importado, SUV, elétrico, híbrido, gasolina, álcool, energia, solar e tudo? Será que é a casa no condomínio que vai trazer a vida verdadeira? Será que é você tomar o seu whisky caro, 38 anos e meio? Será que é isso que vai trazer a vida verdadeira? Ou será que é você sentado no bar com os tiozinhos bebendo corote para tudo quanto é lado que vai trazer a vida verdadeira? Ou será que é dentro de uma zona, dentro de um bordel? Será que isso é a vida verdadeira? Será que é na balada, tomando bala, tomando um ácido, um docinho, vendo o sol nascer? Será que é no meio da natureza, no meio da cachoeira? Será que é na viagem, no meio do mar? Será que é no Albert Einstein que a vida verdadeira vai vir? Será que é com o melhor cirurgião? E aí, onde está essa vida verdadeira? Que nem Salomão encontrou. Aonde está essa vida verdadeira? Se não escondida dentro do Evangelho com Jesus Cristo. Se não sendo revelada a nós através do Espírito Santo. Eu falo sempre a mesma coisa, eu espero que um dia as mesmas palavras elas façam sentido. Você não pode ver no meio da escuridão. E a vida verdadeira, ela só vem quando você tem a luz de Cristo. Então, enquanto não existe luz, não existe vida verdadeira. Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. O que você pode pagar para o tempo voltar? Você pode ir lá esticar a cara, você pode fazer uns procedimentos, pode passar uma tinta no cabelo, pode cuidar do corpo, pode fazer um monte de coisa. Você pode fazer um monte de coisa. Pode achar que está abafando. Pode. Mas esse tempo ele não vai voltar atrás. Então quando nós nos convertemos ao Senhor e olhamos para trás, ao invés de falar que antigamente as coisas eram melhores, nós nos arrependemos pelas tolices que nós vivemos e pela forma das coisas que nós fazíamos e das coisas que nós acreditávamos. Então quando a luz acende, já não existe mais ilusão. Já não existe mais a nossa vida, mas a vida de Cristo. Já não existe mais medo, já não existe mais tristeza, já não existe mais engano, já não existe mais compulsão, dependência emocional, já não existe mais nada dessas coisas. O que existe é o amor de Deus e a plenitude de tudo aquilo que é bom dentro dos nossos sentimentos. Amém? Mais importante que conquistar o mundo inteiro é encontrar satisfação no que recebemos. Tudo aquilo que você precisa, você já tem. Se não sobra, é porque você administra mal. Começa a controlar as tuas compulsões. Faça o que é necessário. Passou disso, descarta. Viva da melhor forma possível. Leia a palavra de Deus.
Você sempre fica buscando direcionamento, você sempre está querendo um sentido para a tua vida. É seguindo Jesus, é negando a si mesmo. Os velhos hábitos, eles vão passar, os velhos costumes, eles vão passar. Dias melhores, eles virão, mas junto ao Senhor, não junto dos teus sonhos, nem da vaidade. É quando nós negamos a nós mesmos, tomamos a nossa cruz, lembrando, cruz, obediência, é que nós encontramos o reino de Deus na terra. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.